1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Estamos aí falando sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, parte 6. Estamos falando sobre uso capião. Essa aula é tudo que você queria saber sobre o uso capião e nunca teve coragem de perguntar. Na aula passada nós estávamos falando do uso capião ordinário e do extraordinário. Nós falamos da legitimidade ativa e agora nós vamos falar da legitimidade passiva. Contra quem eu posso ajuizar a ação de uso capião? Bom, então eu tenho réus certos e incertos, né? Bem como eventuais interessados. Réus certos e incertos, né? Eu vou ajuizar a ação contra o vizinho limítrofe do lado direito, o vizinho do lado esquerdo, o vizinho dos fundos e o vizinho eventual da frente. Eventuais interessados vão mandar acionar o município. Vamos que aquele terreno não seja nem de um nem de outro, seja do município, ou seja do estado, ou seja da União. Mas se eu pleitear um uso capião contra a União, eu tenho que entrar na Justiça Federal. Não se esqueça. Litisconsórcio passivo necessário. Tem que chamar todos os vizinhos limítrofes lá. Aspectos processuais. E aí eu tenho que observar os artigos 971 e 975 do CPC, a Lei 6969/81 e a Lei 10.257/01. Vocês já até anotaram isso, mas é bom, se quiserem anotar. Isso é a mesma referência que nós falamos na aula passada. Bom, competência. Em regra, é da Justiça Estadual. Então não existe Justiça Municipal, existe só Justiça Estadual e Justiça Federal. Se o uso capião não viola interesses e bens da União, eu vou entrar com a ação na Justiça Estadual. Todavia, se houver interesse da União ou se o bem uso capiendo, olha só que palavrinha, né? Bem uso capiendo é o móvel ou imóvel que está sendo objeto do uso capião. Ele é de empresa pública federal. A competência será da Justiça Federal. Então, em regra, a competência é da Justiça Estadual. Você vai mover uma ação de uso capião ordinário, extraordinário, prolabore, familiar, na Justiça Estadual. Todavia, se eu tiver bem interesse da União, autarquias, empresas públicas, sociedades que a União tem controle ou fundações instituídas pelo poder público, nós vamos mover na Justiça Federal, tá? Só uma dúvida rapidinho. Pois não. Se eu for fazer um plano de manejo em área que é do INCRA e houver um problema de fraude, é Justiça Federal. Sim. Se for área de terra, é Justiça Estadual. Agrária Estadual. INCRA seria a Justiça Federal e INTERPA, Instituto de Terras do Estado, nós vamos ter a Justiça Estadual, ok? Alright. Podemos continuar? A senhora já anotou tudo? Ação de uso capião de terras particulares. Aí nós vamos para as modalidades previstas no artigo 941 e 945. Citações e intimações. Bom, citação é o ato pelo qual se dá ciência à parte de que ela está sendo processada. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência que a parte deve praticar um ato processual. Essa é a diferença básica. Deve ser citado aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel. Se você está pleiteando o uso capião de um imóvel, você tem a posse desse imóvel, primeira providência é citar aquele cujo nome o imóvel está registrado. Como é que eu vou conseguir isso, professor Franklin? Através de uma certidão do cartório de imóveis.
lá o imóvel está registrado no nome de uma pessoa, ou no nome do município, ou no nome do estado. Tranquilo, tá? Bem como seus confinantes, que eu disse. O limítrofe do lado direito, o limítrofe do lado esquerdo, o limítrofe do fundo, etc. Todos os confinantes do imóvel, os que fazem fronteira com o imóvel. Participação obrigatória do MP. Nós temos que saber quando o Ministério Público tem participação obrigatória nas ações de uso capião. E nas ações de uso capião, segundo o artigo 944, é sempre obrigatória a participação do Ministério Público, funcionando o parquê como fiscal da lei, custos legis. Ele não é o dominus litis, ele não entra com a ação de uso capião normalmente, mas ele funciona como custos legis. E o que é o custos legis, professor Franklin? É aquele órgão que vai funcionar como fiscal para se manifestar sobre a regularidade do processo, sobre a regularidade do preenchimento dos requisitos para aquisição daquele imóvel através de uso capião, tá? Então, em todos os casos do CPC em que haja interesse público, se tu olhares lá o artigo 82 e seguintes, tu vai ver que o Ministério Público se manifesta nas ações em que há interesse público. Normalmente ações patrimoniais em que haja interesse meramente particular, o Ministério Público não se manifesta, não intervém com custos legis, só quando há um interesse público. E como o uso capião é de interesse público, já que se trata de uma aquisição da propriedade pelo uso, o Ministério Público se manifesta. Diga. Nesse caso, quando o Ministério Público age como órgão fiscalizador, ele pode manifestar para ambas as partes. Não, ele não se manifesta para ambas as partes. Ele é um órgão imparcial, vai dar um parecer no processo que vai dizer sinteticamente quem está pleiteando o uso capião tem razão ou quem está pleiteando o uso capião não tem razão. Só isso. E o juiz pode ou não seguir o parecer do membro do Ministério Público. Ele não está vinculado ao parecer do membro do Ministério Público. Se ele se contrariar a decisão do Ministério Público, o Ministério Público pode recorrer da decisão do juiz. Se o juiz proferir uma sentença contra o parecer do Ministério Público, o Ministério Público pode recorrer da decisão do juiz. Ok? Participação obrigatória do MP. Não há intervenção facultativa do MP no processo civil brasileiro. Todavia, o MP não deveria atuar nas causas patrimonialistas, que envolvem interesses meramente patrimoniais e meramente particulares. Existe uma tendência moderna de eu só admitir a atuação do Ministério Público no processo civil quando há um interesse público. Causas meramente patrimonialistas, existe uma evolução doutrinária jurisprudencial no sentido de que o Ministério Público não deve perder tempo com essas causas, porque ele já tem várias outras atribuições e só deve se manifestar em causas de interesse público. Professor, e a sentença do uso capião? Nós vimos aqui, e eu mantive aqui essas informações para dizer que no processo de conhecimento eu tenho uma sentença constitutiva, uma sentença declaratória, uma sentença sancionatória. Eu posso ter uma cautelar em uso capião e normalmente, em se tratando de uso capião, eu não vou ter execução que essa execução que nós falamos aqui é uma execução de título judicial ou extrajudicial. Eu posso executar a sentença sim do uso capião, posso. Mas a sentença de uso capião constitui um pronunciamento judicial de natureza declaratória. Então ele declara a existência de uma relação jurídica. Então, se ele declara a existência de uma relação jurídica,
processo de uso capião é um processo de conhecimento declaratório. Se julgar procedente o pedido, será levada a registro. A partir do momento que você pleiteou o uso capião e você adquiriu aquela posse daquele imóvel, né? Ou daquele imóvel pelo uso, se for um imóvel, eu tenho que pegar aquela decisão judicial e registrar no cartório de títulos de imóveis. Por quê? Porque a partir do momento que aquela sentença é registrada no cartório, tu passas a ser o proprietário. Se ninguém recorreu daquela sentença e aquela sentença transitou em julgado, tu és agora a proprietária daquele imóvel. Então veja que importante é uma sentença de uso capião. Ela transforma um posseiro, que como nós vimos no uso capião extraordinário, não precisa ter justo título nem boa-fé, em proprietário de um imóvel. Isso é muito grave, porque você retirou a propriedade do proprietário original e passou para o posseiro, que se transformou agora em proprietário. Eu tive adquirir um imóvel listado no ele precisou viajar no período e deixou a fatia do imóvel. Ela comprou o imóvel e ficou voltado no cheque dele o pagamento desse imóvel. Ele teve O imóvel era dele e ele cedeu para a tia dele, né? Depende da situação. Se ele tem um documento que ele cedeu para a tia, por isso que eu insisto, tem um documento escrito. Se ele provar que ele cedeu para a tia só o direito de habitação do imóvel, por exemplo, que é um direito real, ela não tem direito ao uso capião. Mas se ela ficou no imóvel com ânimos domínio durante 10 anos, né? Mesmo sem justo título e boa-fé, ou durante 15 anos, no uso capião extraordinário, ela vai adquirir. Se ela for bem orientada, ela vai adquirir. E ele vai perder. Ficou no imóvel, preencheu os requisitos do uso capião ordinário ou extraordinário, ele dançou bonito. Bom, então a sentença é um pronunciamento judicial, que eu já disse, de natureza declaratória, né? Se julgar improcedente o pedido por insuficiência do lapso temporal, então o cara tinha que ter 15 anos, só tem 14. O cara só tinha que ter 10 anos, só tem 9. O cara no uso capião pro labore tinha que ter 5, só tem 4. Não impedirá o ajuizamento de inovação. Ah, professor, então quer dizer que essa sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência de lapso temporal, ela faz coisa julgada formal, sim, porque a força dela só está naquele processo e ela não impede que se julgue num outro processo. Quando ele completar o lapso temporal, ele entra de novo com a ação. Ah, professor, e no anterior, professor, que ele julga procedente e se lavra no registro e que ninguém recorre, aqui se faz coisa julgada material, sim. Porque aí, uma vez que foi registrado no registro de imóveis, ele passou a ser proprietário e ninguém recorreu, não tem mais como tirar o direito dele de propriedade. Beleza? Então essa aqui faz coisa julgada formal e a anterior faz coisa julgada material. Uso capião rural. Já vimos o uso capião ordinário, já vimos o uso capião extraordinário. Agora vamos ver o uso capião rural. Nessa aula, tudo que você queria saber sobre o uso capião, nunca teve coragem de perguntar. Constituição, artigo 191. Professor Franklin, quais são os requisitos do uso capião rural? Posse mansa e pacífica, pressupõe que ele não tenha um conflito de terra. Animus domini, que é o desejo dele de ser o proprietário.
Destinação produtiva à terra. Então o professor ele tem que estar plantando mandioca, plantando milho, plantando batata, tem uma criação de galinha, tem um rebanhozinho de boi. Se ele não tiver uma destinação rural produtiva, pelo trabalho, área máxima de 50 hectares, e aí preste atenção, que é uma exigência constitucional, eu não posso pleitear uso capião de área maior do que 50 hectares. Professor, mas eu quero 51, não pode. Não pode, é uma limitação constitucional. Tu podes adquirir a posse da terra rural pelo uso capião, mais um limite de 50 hectares. Ele pode pegar uma área de 200 e desmembrar em 4? Pode, mas aí nós vamos, presta atenção. Se ele ganhar tem uma área de 200 hectares, ele desmembra em 4, ele não pode pedir 4 vezes o uso capião. E o uso capião que foi concedido naquela primeira área de 50, impede que ele peça das outras áreas. A não ser que ele pega no meu nome, no nome dele, no nome da mulher, no nome do filho, no nome do parente, da aderente, só não põe no nome da sogra, né, amigo? Porque senão, perigoso. Beleza? Então só pode ser 50 hectares, fixação de moradia, ele tem que morar lá, inexistência de outra propriedade imóvel. Porque da feita que ele já tem uma outra propriedade rural, ele não pode pleitear por uso capião outra propriedade. Vocês vão ver que essa mesma situação nós vamos ver no uso capião urbano. Se eu já tenho uma propriedade urbana no meu nome, eu posso pleitear outra por uso capião urbano. Uso capião rural, se ele já tem outra propriedade, ele não pode. Então presta atenção. Aspectos processuais. Procedimento é o sumário. E aí o sumário você já sabe, aquele procedimento mais rápido do que o ordinário e mais lento do que o sumaríssimo. Mais rápido do que o ordinário, mais lento do que o sumaríssimo, né? Audiência de justificação da posse mantida. Então ele entra com a ação de uso capião. A parte é citada para contestar. E aí nós temos o que nós chamamos de audiência concentrada. Vão ser ouvidas as partes, as testemunhas. As razões finais são feitas em audiência, ou pelo menos por lei deveriam ser feitas em audiência. E o juiz deve proferir a decisão em audiência, no mais tardar 10 dias, 5 dias, 10 dias após a audiência, tá? Procedimento sumário. A audiência de justificação tem como objetivo esclarecer qualquer dúvida da posse. Uso capião urbano. Uso capião urbano. Constituição Federal, artigo 183, Código Civil 1240 e a Lei 10.257/01. Anotaram? Anote aí, você que está aí assistindo, anote. 1 minuto da sua atenção pode ser fatal. Podemos mandar bala? Já? Aspectos materiais, mesma coisa. Constituição, artigo 183, Código Civil 1240, Lei 10.257/01. Vamos dividir agora. O uso capião urbano se divide em um uso capião urbano individual e uso capião urbano coletivo. O individual exige posse mansa e pacífica, e aí ele não pode estar sendo contestado judicialmente com uma ação possessória. O animus domini, que é a vontade de ter a posse, domínio. Fixação de moradia, tá? Ele está morando no imóvel, certo? Dimensão máxima, 250 metros quadrados. Ah, professor, mas eu quero um uso capião urbano de 300 metros quadrados. Não posso. 300 metros quadrados, não posso.
400 metros quadrados, não posso. Está limitado a 250 metros quadrados. Inexistência de outra propriedade imóvel. Ele não pode ter outra propriedade imóvel. Se ele tiver outra propriedade imóvel, ele não pode pleitear uso capião individual. E prazo de 5 anos. Os usos capiões prolabores, que a gente chama, tanto urbano quanto rural, todos eles são 5 anos o prazo. Tá? Beleza? Tranquilo, vamos repetir. Posse mansa e pacífica. Animus domini, fixação de moradia, ele tem que morar com a sua família lá. A dimensão máxima 250 metros quadrados. Inexistência de outra propriedade, se ele prova através do registro de imóveis. E prazo de 5 anos. Aí nós temos o coletivo. Posse mansa e pacífica. Também. E aí é uma coletividade que invadiu aquele terreno. Animus domini, eles invadiram porque eles querem ser proprietários. Imóvel ocupado por população de baixa renda. Professor, quer dizer que se no meio daquele pessoal tiver gente de alto poder aquisitivo, não é mais coletivo. Prolabore urbano coletivo, porque ele exige que seja população de baixa renda. Indivisibilidade, tem que ser uma população que adquiriu, está morando naquele lugar lá. E área superior a 250 metros quadrados. Área não superior, coloquem lá, área não superior a 250 metros quadrados e prazo de 5 anos. Tá? Por quê? Porque para cada um deles, eles vão adquirir coletivamente o imóvel, mas cada um deles vai ter só 250 metros quadrados. A área de todos eles, se forem 10, ele pode ter até 2.500 metros quadrados, a área do uso capião coletivo. Mas para cada um individualmente, a área não pode ser mais de 250 metros quadrados. Tá? Vocês entenderam? Um grupo de sem terras ou sem tetos invade um determinado terreno. Esse terreno pertence a outra pessoa. É um terreno de, sei lá, 50 mil metros quadrados. Eles podem até pleitear o uso capião coletivo. Mas na hora da divisão, embora o terreno seja maior de 250 metros quadrados, cada um deles individualmente só pode ficar com uma área no valor máximo de 250 metros quadrados. Deu para entender? Tranquilo. E o prazo de 5 anos, né? Aspectos processuais. Artigo 941 a 945 do CPC. Anotem lá. Vamos falar. Não, eu vou explicar aqui os aspectos processuais. Como a aula é ao vivo e a cores, se você tossir, espirrar, sai aqui na hora. Para o pessoal saber que não tem flu-flu nem vem cá meu bem aqui. Aqui a gente é ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo, né? Então, individual, uso capião urbano, prolabore urbano individual. O rito sumário, nós já vimos que o rito sumário ele é mais rápido do que o ordinário e mais lento do que o sumaríssimo. Legitimidade ativa do possuidor, claro, ele tem que comprovar que ele está morando lá, ele vai provar através de conta de luz, conta de água, pagamento de IPTU, beleza? E se for coletivo, os compossuidores, os que possuem a terra junto com ele. Coletivo, rito sumário também. Legitimação concorrente das associações de moradores. Posso ter uma associação de sem teto, posso ter uma associação de moradores que invadiu o terreno com aquele objetivo de adquirir a propriedade pelo uso, desde que autorizadas pelos seus representados. Então, a associação de moradores
tem que ter uma procuração de você, em que você autorizou ela, aquela associação, em nome coletivo para entrar com a ação de uso capião pro labore coletivo. Urbano, tá? Rito sumário, né? Até podia colocar aqui rapidamente para vocês entenderem. No rito sumário, basicamente, eu tenho a ação, a citação para a contestação, e aqui eu tenho o que a gente chama de audiência concentrada, né? Em que eu vou ouvir as partes, né? As testemunhas. Eu vou ter aqui a juntada de documentos, né? Aqui na frente, é isso, na contestação e na ação. E finalmente eu vou ter as alegações, né? Do autor e do réu. E aí eu tenho, se tiver a manifestação do MP e aqui a sentença. Isso é o rito sumário. Essa audiência aqui eu chamo de audiência, a partir daqui, ó, eu chamo de audiência concentrada. Alright? Copie tudo. Então deixa, a moça do lado copia e depois a senhora pega. Alright? Sentença transforma com posse em condomínio indivisível, lembrando que para cada condômino no uso capião pro labore urbano coletivo, eu vou ter um limite para cada condômino de 250 metros quadrados. Cada um deles não pode ter mais de 250 metros quadrados, tá? Uso capião familiar conjugal pro moradia. Esse com certeza vai ser questão de OAB e vai ser questão de concurso. Por quê, professor? Porque ele é o mais novo. Ele é o caçulinha dos usucapiões. Ele tem poucos meses de vida, né? Ele foi criado para beneficiar determinado grupo de pessoas. Então, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, olha, veja que são só 2 anos, ininterruptamente, então não pode haver solução de continuidade. Ele tem que continuar naquele imóvel durante 2 anos ininterruptamente, sem oposição. Não pode estar sendo ele objeto de uma reintegração de posse, de uma manutenção de posse, de um interdito proibitório. Posse direta. Ah, professor, mas eu coloquei um posseiro para ficar lá no meu lugar. Não. Esse uso capião familiar, conjugal pro moradia, ele exige a posse direta com exclusividade. Ele não pode ter outra pessoa com posse com ele. Sobre imóvel urbano, tem que ser o imóvel urbano de até 50 metros quadrados. E aí, veja que ele está, como ele reduziu o prazo de 5 anos para 2, ele também reduziu de 250 metros quadrados para só 50 metros quadrados. Repetindo, ele repetiu, o prolabore era de 5 anos, com limite de 250 metros quadrados. Aqui ficou 2 anos com limite de 50 metros quadrados. Cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Então aí são as mães solteiras, que foram abandonadas pelos seus maridos, que foram abandonadas pelos seus concubinos, e que se vê numa situação em que ela tem aquela posse por 2 anos, cria às vezes a criança ali,
e precisa regularizar aquela posse. E por isso o governo federal criou essa modalidade aqui. Então ela dividia com o ex-cônjuge, dividia com o ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia ou de sua família. É uso capião familiar, pró-moradia, porque ela usa aquilo para a moradia dela. Ela vai adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural.